texto escolhido como base para o tema dessa festa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências de Deus. Versículos 12 e 13, por favor. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a carne ou sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Versículo 14, que é muito profundo esse versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Queridos, Paulo vem tratando de um tema complexo. Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. É sabido de todos que Paulo tem uma sabedoria extraordinária, além de ser um homem extraordinariamente preparado aos pés de Gamaliel. Ele recebeu revelações diretamente de Cristo Jesus, como ele disse em Gálatas capítulo 1, 1 aos Coríntios capítulo de número 11. Por isso preciso de sua atenção para a gente discorrer esse texto e entender o que Paulo quis dizer. Paulo está escrevendo a um povo sobre salvação. No capítulo 5 ele já tinha mostrado a diferença da ligação da humanidade com Adão. Aí cabe o homem, quando escuta a palavra da salvação, escolher: eu não sou de Adão, eu não quero ficar para Adão, eu quero me firmar em Cristo. Eu quero a ação do Espírito cada vez mais em mim. Então eu entrego os meus desejos, as minhas vontades a esse Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Basicamente, Romanos 8, até o versículo 13, nos apresenta dois tipos de vida. Basicamente, Romanos 8 nos apresenta dois tipos de vida: vida no Espírito e vida na carne. Vida no Espírito e vida na carne. É um consolo para Paulo? Sim, porque no capítulo 7, como todo crente, ele teve sua batalha pessoal, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desses impulsos pecaminosos que não saem da minha carne? Aí você reconhece: quem manda em mim não é mais a força do pecado, é a força do Espírito Santo. Aleluia! Então, cada vez que você vencer um pecado, sabe aquele dia que você comemora e diz assim: hoje eu não menti, essa semana eu não fiz aquilo. Um desejo interno que quer todo tipo de liberdade e nenhuma regra. Ele diz no capítulo Romanos 8, versículos 4 e 5: quem anda segundo a carne é contrário à vida do Espírito. Romanos 8:8 ele diz: os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus.
Do versículo 6 a 8 de Romanos 8, ele diz que quem se ocupa da carne está no caminho da morte, que é espiritual, e jamais será amigo de Deus, é hostil a Deus. Versículo 12, ele fala a respeito de pessoas que vivem segundo. O que é essa expressão segundo? Dominado, sujeitando-se à carne, que é o que? Essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, essa natureza que nos puxa para baixo, essa natureza que não adianta você disfarçar, te puxa para o materialismo, te puxa para seu próprio prazer, quer colocar o seu eu no centro. Aí ele fala para a igreja no versículo 9: vocês não vivem segundo a carne. Eu estou fraco, para não dizer assim, estou na carne. Eu estou sendo dominado pela minha natureza caída. Eu estou sendo dominado pela natureza humana. A gente não diz que está sendo dominado pela natureza humana. A gente não diz que está na carne. A gente diz, estou fraco. Aí é aquele vício, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então, carne, na expressão de Paulo, quem vive na carne é nossa natureza humana, fraca, impotente. Carne é nossa humanidade em sua vulnerabilidade ao pecado. Quando você está fraco na carne, dominado pela natureza humana, você está vulnerável ao pecado, a cair, a desviar, a abandonar a fé, a apostatar. Quando Paulo fala de carne em Romanos 8, ele está falando daquela parte do homem que dá oportunidade ao pecado. Nem sente falta, nem sente sede das coisas de Deus. Por quê? Porque a alma já está cheia das coisas dessa terra. Ele está se referindo à pecaminosidade humana, total ausência de Cristo sem Deus. Carne aqui em Romanos 8 é aquilo que me prende a qualquer outra coisa, mas não me prende em Deus. Posso aplicar? Posso. Eu fico 2, 3 horas na internet, mas eu não aguento 20 minutos de joelho. Idolatria, ciúmes, iras, no plural, contenda, heresia, inveja, é tudo carne. Então a carne para Paulo é mais do que prazer físico, é uma batalha mental, corporal, espiritual, e se a gente não assumir, o espírito não toma conta de nós. A primeira palavra que Paulo usa muito aqui é carne, mas graças a Deus que ele usa a palavra carne muito, só que essa quantidade só perde para outra palavra que Paulo usa, espírito. Só no capítulo 8 ele usa a palavra espírito 30 vezes. A expressão espírito vem desde o Antigo Testamento, o ruar, o sopro, a vida, tem a ideia de vento impetuoso, vento que homem não controla. Aí é você que tem que escolher. Você diz assim, eu não consigo, a carne é mais forte, a natureza caída em mim é muito forte. Pois é, mas tem outra natureza que também é forte. A natureza de Adão te puxa para baixo com muita força. A natureza caída por causa de Adão nos puxa para baixo com muita força. Se a carne é a natureza de Adão em mim, o espírito é a natureza de Deus em mim. Se a carne é a essência de Adão em mim, o espírito é a
essência de Cristo em mim. Deixa eu perguntar, a gente é humano, sim ou não? A gente é humano, sim ou não? Deus é espírito, sim ou não? Então, quando eu diz assim, quando eu justifico meu pecado, minha rebeldia, minhas mentiras, dizendo eu sou humano, eu sou humano e não consigo ser perfeito, eu sou humano, eu só sei errar, e aí vai, sou humano, eu sei que você é humano, mas olha o que Paulo diz, e isso é um confronto para nós. Versículo de número 3, a lei não era capaz de nos salvar por causa de nossa natureza humana. A lei estava lá indicando o caminho, mas a lei dizia assim, não assassina. A natureza humana dizia, eu assassino. A lei dizia, não adultera. A lei da carne dizia, adultera. Aí Paulo diz, Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer por causa da nossa natureza. O que Deus faz? Sendo que a lei era incapaz de fazer, que é nos salvar, ele enviou o seu filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Sabe o que é isso? Só para você parar de dizer assim, eu pequei porque eu sou humano, eu não consigo porque eu sou humano. Aí Jesus diz assim, eu desci como humano. Glória a Jesus. Olha a solução de Deus. Se a gente diz que não aguenta porque a gente tem a natureza humana, porque é ser humano, aí Jesus diz, agora eu vou vir como ser humano. Porque no Antigo Testamento ele vinha em fogo, ele vem na sarça, ele vem no monte quebrando tudo. Aí ele encarna e vem como ser humano. Depois que ele vence o pecado, vence o mundo, vence o diabo como homem, ele olha para a igreja e diz, o mesmo Espírito que está em mim, eu vou enviar para habitar em vocês. E é por esse Espírito que vocês vão vencer a natureza carnal. Oh, meu Deus, você lembra que Jesus em tudo foi tentado? Lembra não, né? Você lembra que Jesus em tudo foi tentado? Mas em nada pecou. Adão foi feito grande, primeira tentação, caiu. Jesus, Deus, se fez bebê, venceu todas as tentações. Por quê, irmão? Porque ele dependia do poder do Espírito. E olha o que Paulo diz, no corpo de Jesus o pecado foi condenado. Na natureza, não, fala comigo, eu sei que está de máscara, mas dá para me ajudar, diga, na natureza humana de Jesus, o pecado foi condenado.